Orar o Pai Nosso não é uma mera reza de ficar repetindo e reproduzindo qualquer coisa decorada, mas é ter uma consciência de todos os fatores cósmicos que atingiram o homem na sua queda. E que atingiram o diabo, Lúcifer, no início da sua queda. Então é uma oração de resgate, de restauração, de salvação, de uma condição caída para uma condição de salvação. Por isso o capítulo 16. Satã, o pecado e o ego. E aqui eu preciso que vocês fiquem bastante atentos, porque é extremamente importante esse capítulo. 16, Satã, o pecado e o ego. Eu quero que os irmãos percebam o que é Satã. Aqui a gente fala Satanás, né? Mas no hebraico se fala Satã. O pecado, P maiúsculo, e o ego. Perfeito? Vamos à leitura então? Vamos lá. No espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído. Alter ego significa outro ego. Isso levando em conta que o ser, por ser pessoal, ele tem um ego. O ego enquanto o eu que me faz indivíduo, que me separa do tu. Então isso é mais do que natural. O eu e o tu é natural. Agora o ego aqui, que é o alter ego, que é aquilo que é condenado pela Escritura, ou por Deus, é esse outro eu que agora procurará me governar a partir do espírito de rebelião. No espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído. 2 pontos. Um réptil que, serpenteando, destilava veneno de suas mandíbulas. Gente do céu. O querubim, ele era querubim, um anjo. Posto diante do espelho, projetou-se o que no espelho? Um réptil. Então, lógico que isso é toda uma linguagem metafórica, pedagógica. Mas para os irmãos entenderem a perversidade desse ego. Então, não é certo que deveria, uma vez que o querubim se pôs diante do espelho, apareceu o querubim? Querubim não. Só que aquilo que se reflete no espelho, agora é um réptil. É o símbolo que a Escritura vai usar desde Gênesis 3 até Apocalipse, né? Para se referir a Satã, esse espírito consumado de rebelião. Então, no espelho projetava-se o alter ego recém-nascido do querubim caído, um réptil que, serpenteando, destilava veneno de suas mandíbulas. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente apresentar-se de um ou de outro modo. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. E aqui foi feito propositadamente uma relação. Não sei se eu vou encontrar agora, mas os irmãos, deixa eu ver se os irmãos se lembram. Deixa me ver. Nas palavras, eu tinha até encontrado essa parte. Deixa me ver aqui, qual é a parte. Tinha que ter anotado. É na fala de Drusos. Achei. Vamos comparar esse trechinho final. Eis aí o pecado e as vestes de hipocrisia com as quais o pecado se encobre. Ou melhor, um pouquinho antes. Com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente apresentar-se de um ou de outro modo. Agora veja a página 86. Abre na página 86, por favor. Tá, fica à vontade. Pessoal, abriram também? Página 86? Aí, no final do primeiro parágrafo, quando diz assim, deixa eu voltar um pouquinho. Tens um Deus fraco. Quem encontrou? Todos encontraram? Página 86, um pouquinho, quase na metade, no meio do parágrafo. Tens um Deus fraco. Encontraram? Perfeito. Então vamos comparar esse trechinho que vamos ler aqui com a questão lá do espelho, tá? Tens um Deus fraco e dissimulado,
São palavras de Drusos, que oculta as brechas de seu caráter com fingidas vestes de bondade. A violência contra um inocente. Violência essa que procura se justificar em nome do amor. Assim, esse amor se manifesta como não amor. E a violência, fortalecendo-se ainda mais, pode agora agir em nome próprio ou em nome de Deus. A violência está chancelada com o sinete da verdade. Ou seja, veja que aqui diz que a violência pode agir de um modo, em nome próprio, com o nome de violência, ou pode agir com uma veste falsa de amor, em nome do amor. Embora seja sempre o quê? Violência. Vocês entendem isso ou não? Todos entendem? A violência pode chegar e agir em nome da própria violência, portanto todos saberão que é violência, ou poderá, em nome de Deus, em nome do amor, agir com violência, porém oculta, por detrás de uma veste. Quando Satã se tornou Satã, quando nasceu esse ego maligno, esse Satã, no espelho projetado, é dito que, com tal desdobramento de si, poderia o querubim serpente, página 107, apresentar-se de um ou de outro modo. Ele pode apresentar-se como querubim, sendo mau. Anjo de luz, disfarçado. Sim ou não? Ou pode apresentar-se como Satã. Ele pode agir de um modo ou de outro. Ele se apresenta de um modo ou de outro. É de toda sorte, quando ele se apresenta como Satã, ou como serpente, aqueles para quem ele assim se manifestar, saberá que ele é serpente. Outras vezes ele vai se ocultar, sendo serpente, por detrás das vestes de querubim, e vão achar que ele é um anjo de luz, quando na verdade é um anjo das trevas. Essa foi a relação que eu fiz, tá bom? Continuando na página 107. Assim entrou o mal no universo. Atenção para a enumeração. Queridos, eu tenho que chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Eu pensei muito quando eu escrevi essa parte do livro, para tentar definir o que é o pecado. Ou, sobretudo, a gênese do pecado. Como que ele nasceu enquanto germe e como ele chegou a uma consumação de produzir frutos. Eu falo isso porque o grande problema, ou um dos grandes problemas do cristianismo, sobretudo desses últimos movimentos, protestantismo ou reforma, com as suas igrejas históricas, tanto as igrejas de movimentos escatológicos, ou como o movimento pentecostal e neopentecostal, um dos grandes problemas dessa teologia, ou dessas teologias, é que eles não conseguiram ver, ou fingiram não ver, o que é o pecado na Bíblia. E aí você complica, porque se você não sabe, ou finge não saber, o que é o pecado segundo a Bíblia, quando te perguntarem sobre o pecado, o que você vai responder? Se você não sabe, ou finge não saber, e alguém te perguntar, você tem que dar uma resposta, não tem? O líder não tem que apresentar o pecado para as pessoas. Foi aí então que foi criada uma espécie de pecado que não tem nada a ver com pecado absolutamente. Que não é pecado. Mas aí você pega o pecado e você esconde das pessoas, ou ele está escondido para você, e você, em busca então em conhecer o pecado para dele se livrar, cria um tanto de supostos pecados, pseudos pecados, uma lista enorme de pecados, para que você tenha ou transmita a sensação de que por se livrar de tais pecados, você estaria agradando a Deus. Isso é uma estratégia do diabo, da serpente, porque enquanto ele conseguir fazer você viver mergulhado no pecado, sem considerá-lo pecado, e se livrar de um tanto de coisas que não tem nada a ver com nada, mas você achar que está livre do pecado, você está no engano. Então, a serpente, ela quer exatamente isso. Que você viva no pecado, sem saber que está no pecado. Mas para isso ele vai ter que te enganar com os falsos pecados. Foi o que nós falamos domingo aqui, quando pregamos e demonstramos a relação entre a festa de casamento
em Caná da Galileia, e a profanação do templo em Jerusalém. Ou seja, a festa em Caná da Galileia, ela é um pecado para o cristianismo, dos protestantes para cá.